bem com vocês? Eu sou a Débora, aqui do canal Debbie Arteira, pra quem não me conhece, né? E pra quem já me conhece, um beijo, aquele cheiro, nega. Então, bora lá! Hoje nós estaremos fazendo um tapete espiral e a cor escolhida foi essa daqui, meninas. Peguei esse lilás aqui. Lembrando que aqui no ateliê eu uso a numeração 6, tá? Então, aqui é um fio número 6. Vamos usar também uma agulha. Aqui eu vou estar usando a número 4, mas você pode estar usando 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, tá? Dá super certo com o fio número 6. E também uma tesourinha, só pra gente fazer o arremate, tá bom? Então, vamos lá. Gente, ó, lembrando que esse tapete, nossa, ele fica maravilhoso, gente. É rápido de fazer, é fácil e super econômico, viu? Maravilhoso. É aquele tapetinho assim que sai, ó. As mulheradas amam. Aqui no ateliê mesmo, eu acho que eu não devo ter nenhum. Minto. Eu tenho um sim, tá ali dentro do armário, porém já é de cliente. Então, tipo assim, não tenho à disposição, né? Eu vou ter agora porque eu tô fazendo alguns. Por isso que eu já decidi gravar aqui pra vocês, porque eu já tô fazendo alguns aqui com cones abertos. Então, eu vou ter, né? Ainda não tenho, porque ainda falta eu finalizar. Mas bora lá, nega! Sem enrolação, vamos começar nosso tapete? Então, vamos. Nós vamos iniciar, gente, com 35 correntinhas, tá? Aqui, vou estar fazendo ele de cor única, tá bom? Vai ser todo no lilazinho aqui que eu mostrei pra vocês. Talvez eu mude o bico com outra cor, mas eu pretendo fazer com cor única, tá bom? Mas depois no final eu mostro pra vocês como que dá pra fazer as alterações. Se você quiser fazer com florzinha, é o mesmo modelo, tá? Você só vai mudar as cores dos fios. E fica lindo também, viu, gente? Com a florzinha em outra cor. Fica maravilhoso. Tô conversando aqui, tralelê, já nem sei quantas correntinhas que eu fiz. Mas eu vou parar pra gente contar. 35, né? Vamos ver quantas que eu fiz já. Acho que eu não fiz ainda não. Então, feita aqui as 35 correntinhas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai laçar aqui esse fiozinho na nossa agulha e vamos voltar aqui, gente, na quarta correntinha, tá? Essa daqui que é a maiorzinha que tá a agulha, a gente não conta. A gente conta aqui do pezinho pra baixo, tá? Então, vou colocar a agulha aqui de novo. Vou laçar e vamos contar. Pode ser aqui, ó, com o seu outro dedo, ó. 1, 2, 3, aqui nessa aqui, quarta. A gente entra e aqui a gente vai fazer um ponto alto. Venho aqui no próximo, no ladinho, mais um ponto alto, nas correntinhas de base, tá? Então, aqui a gente ficou com 3 pontos altos, contando aqui com as correntinhas que a gente voltou pra trás aqui. Agora, aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, laça agulha. Vamos pular aqui na base também 2 correntinhas. 1, 2, vamos entrar aqui na terceira correntinha na base. E colocar um ponto alto. Laça agulha, venho aqui do ladinho, na outra correntinha, e vamos fazer mais um ponto alto. Laça agulha e mais um ponto alto. Então, também colocamos mais 3 aqui, ó. Ficou assim. 3, pulamos 2 correntinhas, colocamos 2 correntinhas para ficar o intervalinho e colocamos mais 3. Nós vamos fazer isso aqui até o finalzinho, tá? Então, aqui eu coloquei mais 2 correntinhas e também pulei 2 correntinhas na base. E vou fazer mais um bloquinho com 3 pontos altos, ó. São bloquinhos de 3 pontos altos que nós vamos fazer até aqui o final. Sempre pulando 2 correntinhas aqui na base e também fazendo aqui em cima 2 correntinhas. Então, a gente continua aqui, ó. Vamos colocar 2 correntinhas e também vamos pular 2 correntinhas aqui na base. Aí, a gente vem aqui na próxima correntinha e coloca um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Cada um em uma correntinha de base. E bora até o final. Chegamos aqui no final, vou colocar aqui o último ponto alto. Então, ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aqui no finalzinho, quando a gente acaba de colocar aqui o último ponto alto, agora a gente vem aqui e nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Nós vamos laçar esse fio, vir aqui no pezinho do último ponto alto que fizemos e colocar mais um ponto alto. Esse fiozinho aqui, vocês já sabem, nós já vamos tentar já esconder ele fazendo esses pontos altos, deixando ele bem aqui no meio escondido, tá? Como eu sempre faço e ensino pra vocês. Próximo pontinho aqui de base, mais um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, mais um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu tentar mostrar, não sei se já vai dar pra vocês entenderem. Mas essa carreirinha aqui que nós fizemos, aqui nesse último bloquinho com 3 pontos altos, agora sobre ele, nós também vamos ter 3 pontos altos. Aqui tem 5 correntinhas só pra gente fazer a curvinha, tá? Então, 2 correntinhas de separação. Venho aqui, ó, no ponto alto de base e vou colocar mais um ponto alto sobre ele. Laço o fio, mais um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto sobre o ponto alto de base. 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto e vamos fazer bloquinho em cima de bloquinho. Nós vamos seguir assim até o final dessa carreirinha aqui, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. 2 pontos altos. 3 pontos altos. Então, vai ficar assim agora, essa nossa carreirinha aqui, ó, voltando, tá? Sempre vai ser bloquinho sobre bloquinho. Então, a gente vai terminar, chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Voltamos aqui, ó. Vou fazer agora o último ponto alto, é bem aqui no pezinho, onde nós subimos aquelas 3 últimas correntinhas. Então, coloquei aqui o último ponto alto e aqui também nós vamos fazer 5 correntinhas. 3, 4, 5. Fizemos 5 correntinhas, nós vamos vir aqui em cima, na cabecinha, sem ser o ponto, já o segundo ponto alto, tá? Olha onde que é a cabecinha do segundo ponto alto, é um antes. E a gente vai fechar com baixíssimo. Pronto. Aqui, praticamente vai ser a nossa flor. Se você for fazer com outras cores, agora é a hora de você cortar o fio e mudar para fazer a folha. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Ó. Essa daqui é a nossa base, que seria a flor. Então, aqui você pode colocar qualquer cor de multicolor, qualquer cor de multicolor, porque vai representar a florzinha. Aí, se você quiser agora vir com verde, aí você corta o fio e vem fazendo com o verdinho. Como eu falei que a gente vai fazer aqui cor única, né? Então, a gente vai continuar daqui. A gente não vai cortar o nosso fio, amor. Então, ó, do jeito que a gente terminou aqui, a gente entra aqui dentro do intervalo das 5 correntinhas e nós vamos colocar aqui, ó, um ponto baixo, mais 2 correntinhas. Então, esse daqui vai representar um ponto alto, certo? Certo. Mais 2 correntinhas, que vai ser de intervalo. Então, nós colocamos um ponto baixo e 4 correntinhas. 2 para completar o ponto alto e mais 2 de intervalo. Laço aqui o fio e nesse próximo intervalo vamos colocar 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo intervalo e vamos colocar 3 pontos altos. Opa, escapou. Deixa eu fazer esse último aqui para mim mostrar para vocês. Ó. Ficou assim. Aqui é o ponto baixo, as 4 correntinhas. E aqui dentro desse primeiro intervalo, a gente coloca 3 pontos altos. 2 correntinhas de intervalo, venho no próximo, 3 pontos altos. E assim a gente vai, 2 de intervalo, 3 pontos altos. Fazendo bloquinhos de 3 pontos altos com
intervalo de 2 correntinhas. Coloquei aqui 2 correntinhas, venho no próximo espacinho e vou fazer aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. Nós vamos seguir assim até... Deixa eu fazer junto já com vocês, porque nós já estamos acabando. Não vou cortar essa parte, não. Eita, que escapou. Deixa eu arrumar esse cone ali. Tá embolando. 2 pontos altos, então mais um aqui. 2 correntinhas. E aqui, nesse último espacinho, a gente vai colocar mais 3 pontos altos. Ó. Ficamos assim. Agora aqui, ó, nós já vamos entrar na curvinha. Então, agora aqui vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Mas a gente vai fazer junto, tranquilo. Não é tão difícil também, não. 2 correntinhas. Entro aqui dentro, coloco 2 pontos altos. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos aqui dentro. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Ai, que repetição essa que eu já tô ficando doida de tanta... 2 correntinhas, 2 pontos altos. Calma, mulher, facinho, ó. Aqui dentro dessa curvinha, nós vamos colocar 5 bloquinhos com 2 pontos altos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Todos eles vai estar com 2 correntinhas de separação, tá? Ai, não gostei, ficou muito... Quero fazer o meu só com uma correntinha de separação. Faça o seu só com uma correntinha de separação, tá? Não tem problema, não. Até se você quiser começar aqui da base fazendo com uma correntinha de separação, pode ser também. Você que decide aí, tá? Como aqui eu já comecei ele com 2 correntinhas, então eu vou fazer o trabalho todo com 2 correntinhas de separação. Então, colocamos aqui 5 bloquinhos, cada um com 2 pontos altos na curvinha. Então, agora a gente vai sair da curva com 2 correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho vago e coloco outro bloquinho, só que agora é com 3 pontos altos, tá? Igual esse daqui, antes da gente entrar na curva. Então, agora a gente vai voltar fazendo aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas. 3 pontos altos, 2 correntinhas. Então, já coloquei as 2 correntinhas e agora já tô terminando aqui os 3 pontos altos. 2 correntinhas. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. No caso, que nem eu falei, se você for fazer com... Sendo aqui a florzinha do seu tapete, né? Então, aqui, nessa carreira aqui, nós estamos fazendo isso, você vai estar com verdinho, né? O multicolor verde aí, ou não precisa ser multicolor, tá? É um exemplo, pode ser um cone, um fio verde, e você vai estar representando a folha com uma corzinha verde. Então, chegamos aqui, ó, no último bloquinho com 3 pontos altos, vamos entrar agora na curva, igual nós fizemos desse lado, nós vamos repetir desse lado aqui também. Só um detalhe que aqui no último a gente já tem um ponto pronto, que nós saímos de dentro da curva. Então, a gente laça a agulha aqui dentro, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ai, não sei quanto que eu fiz. Para e conta. 1, 2, 3, 4. Então, a gente, aqui no meu caso, eu preciso fazer mais um bloquinho. 2 correntinhas e mais um ponto alto. Porque nós já temos um, que foi o que a gente saiu daqui de dentro da curvinha aqui, tá? Então, lembra que aqui equivalia a um ponto alto? Então, aqui no pezinho, um ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Então, seria aqui
a minha terceira correntinha. Então, a gente vai entrar aqui com baixíssimo. Pronto. Aqui a gente já fechou o que seria a nossa florzinha. Ai, por que que esse tá maior e esse tá menor? Porque esse daqui, gente, é o barbante. Aqui eu tenho dois tipos de multicolor, totalmente diferente, tá? Bora lá. Ai, nega, deixa eu tomar uma água, pera já. Beba sua água aí também, neguinha. Pronto. Então, aqui, agora a gente vai simbolizar, como se nós formos fazer aqui, uma base para futuramente eu fazer o tapete. Essa daqui seria a nossa florzinha, então agora nós vamos fazer a base. Para essa base, né? Normalmente a gente sobe ali 3 a 4 carreirinhas. Como aqui é uma cor só, então eu vou embora até atingir aqui as carreiras total, né? As carreiras aqui do tamanho que vai ficar o nosso tapete. Então, ó, aqui nós fizemos o ponto baixíssimo, a gente vai entrar aqui dentro e fazer um ponto baixo. Duas correntinhas para dar a altura do ponto. No mesmo lugar, vamos colocar mais 2 pontos altos. Fazendo assim, então, o nosso primeiro bloquinho aqui dessa carreira. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Essa carreira, meninas, vai ser toda igual. Vai ser toda com 3 pontos altos e 2 correntinhas. Não vai ter alteração nenhuma. Então, a gente pode dar a volta completa com essa carreira dessa mesma forma, tá bom? Espero vocês aqui no final para a gente fechar essa carreirinha. 3 pontos altos e 2 correntinhas de intervalo até o final aqui dessa carreira. Chegamos aqui então no final dessa carreira, vamos fazer aqui, ó, 2 correntinhas para fechar. A gente vem aqui, ó, na última correntinha e coloca aqui um ponto baixíssimo. Lembrando que aqui a gente fez um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, aqui na segunda, aqui em cima, a gente põe o baixíssimo. Então, ficou assim o nosso trabalhinho. O que que a gente vai fazer? Agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui de onde que nós paramos até chegar aqui dentro desse próximo espaço, tá? Toda a carreira a gente vai fazer isso. A gente vai sempre caminhar para parar aqui dentro. Caminhar e assim a gente vai caminhando, parando dentro da próxima. Mas eu vou fazendo com vocês, tá? Então, a gente fechou aqui com ponto baixíssimo. Introduz a agulha aqui, ó, na cabeça do próximo ponto e faço mais um baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, mais um baixíssimo. Não sabe fazer baixíssimo ainda? Também tem aqui no canal eu explicando como é que a gente faz baixíssimo certinho. Fiz um ponto baixo aqui. Já estamos dentro aqui do espaço e vou colocar 2 correntinhas. Então, já tem um ponto alto aqui dentro do espaço, mais 2 pontos altos. Então, vamos formar aqui um bloquinho com 3. Só que a gente caminhou, tá? Simplesinho. 2 correntinhas. Vem aqui no próximo espaço e vamos colocar aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui no próximo espaço. 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. Meninas, essa carreira agora que nós vamos estar fazendo, que nós já estamos fazendo, é uma carreira um pouquinho mais, como que eu posso colocar? Nós temos que prestar um pouco mais de atenção na curva, porque é agora que nós vamos iniciar o nosso espiral, tá bom? Então, ó, vou explicar aqui pra vocês como que vai acontecer. Nós trabalhamos aqui em cima, que é a lateral aqui do nosso tapete, né? Então, agora, as curvas é onde acontece os espirais, né? Ó, parei aqui, por quê? Porque justamente aqui nesse próximo bloquinho é onde nós já vamos fazer o primeiro espiral. Ai, mas eu vim fazendo, eu não sei onde que eu começo primeiro. É fácil.
Lembra aqui da nossa base? Aqui a florzinha que eu expliquei inicialmente, ela sempre vai ter um bloquinho sobre o outro, né? Diferente das demais que são nos intervalos. Então, aqui a florzinha, ela sempre tá com um bloquinho em cima do outro. Nesse último bloquinho aqui, ó, tá vendo que aqui no cantinho tem o último e depois já é a curva? Então, desculpa, nesse último bloquinho, nessa direção, em cima dele vai ter esse outro bloquinho, na mesma direção, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor aqui, ó. Tá vendo que tá na mesma direção? Então, a gente veio, eu poderia entrar aqui. Só que aí, se eu entrar aqui, eu já passei. Porque o bloquinho, ele tá aqui nessa direção, ó. Estão vendo? Ó, aqui, ó. Então, aqui, nós já vamos trabalhar o espiral desse lado. Aí, quando chegar aqui, em cima desse mesmo bloquinho, igual eu expliquei aqui, só que do outro lado, então, aqui em cima também, nesse bloquinho, nós já vamos começar a trabalhar o espiral pro outro lado. Fechou? Bora lá. Então, nós viemos fazendo aqui os bloquinhos com 3 pontos altos. Chegamos aqui, nessa direção aqui, antes do buraco da curvinha, nessa direção, vai ter um bloquinho em cima dele. 2 correntinhas, passo a agulha. Aqui a gente não tem um bloquinho com 3 pontos altos, nós vamos pular esse primeiro e vamos introduzir aqui no meio, no segundo. E vamos colocar um ponto alto sobre ele. Aqui no último, escapou. Outro ponto alto. E aqui, nesse intervalo, mais 2 pontos altos. Ficou assim. 2 correntinhas, laço a agulha, pulo o primeiro, venho no segundo e a gente vai fazer ponto sobre ponto. Chegou aqui no intervalo, 2 pontos altos dentro do intervalo. Só aqui nessa curva no espiral, tá? Que é 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, cheguei aqui no meio no segundo, coloco ponto sobre ponto. Então, um no primeiro, um no segundo. Cheguei no intervalo, 2 pontos altos dentro do intervalo. 2 correntinhas, pulo o primeiro, vou no segundo e faço aqui um ponto alto. Vou no segundo que já é o terceiro, e faço o meu segundo ponto alto. Cheguei aqui no intervalo, 2 pontos altos. Duas correntinhas, pulo aqui o primeiro, vou no segundo aqui no meio e coloco ponto sobre ponto. Tem mais um ponto? Coloco mais um ponto sobre ele. Fiz o meu segundo. Cheguei no espaço, coloco 2 pontos altos. Vamos ver quantos que a gente já fez? Coloquei 2 correntinhas e vamos ver quantas hélices nós já fizemos. Ó, lembra que nós começamos aqui, né? Antes de iniciar essa curvinha. Então, aqui eu já subo nessa direção, ó. Já subo aqui, ó. Vou passar aqui a agulha. Ó, a direção é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 hélices. Então, esse daqui, que tá na mesma direção, só que já tá saindo, nós não fazemos, tá? A gente só faz aqui para iniciar. Aí a gente começa por aqui, nessa direção. Fizemos. Agora, para sair, nós já temos as nossas 5 hélices. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora, para sair, a gente já, ao invés de pular um e vir aqui no meio e continuar, a gente já vem aqui no próximo espaço e vamos colocar aqui 3 pontos altos, porque agora já é o bloquinhos aqui de 3 pontos altos que a gente estava fazendo anteriormente, tá? Não é difícil, gente. É maravilhoso esse tapete. Ele é rápido, tá? Talvez eu demore um pouquinho mais, porque eu tô aqui conversando, explicando, né? Tentando mostrar um pouquinho mais com calma pra vocês. Aí eu demoro um pouquinho mais. Mas assim, é um tapete que ele já fica gravado na tua cabeça. E aí você, pra qualquer banda que tu vai, pega sua sacolinha aí, sua agulha, seu fio, e você já vai fazendo ele. O negócio é você aprender agora com calma, assistir a videoaula com calma,
Depois que você assistir a videoaula, que você fez, aí você tenta fazer já o segundo, já não olhando tanto a videoaula. Ó, parei aqui por quê? Porque a gente chegou aqui, ó, nessa direção, tá? Nós fizemos esse último bloquinho, coloquei 2 correntinhas e aí tem esse próximo bloquinho. Só que se eu entrar nesse próximo bloquinho, eu já vou estar aqui na curva. Então, eu já passei da onde que é para mim iniciar o espiral. Então, 2 correntinhas, já tá ali. Lacei aqui o fio na agulha. Vou pular o primeiro e entro aqui no segundo ponto alto de base e faço um ponto alto sobre ele. No próximo, também faço um ponto alto e aqui, no intervalo, 2 pontos altos, tá? Aqui sempre vai ser 2 pontos altos no intervalo. Só aqui no meio, que no caso ele vai ficar torto assim depois, que a gente vai trabalhar sempre com 3 pontos altos. Aqui nas lateraisinhas, nas curvas, serão 2 pontos altos no intervalo, tá, lindas? 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto aqui, venho aqui no meio e ponto sobre ponto. Cheguei no espaço, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo um pontinho de base, venho aqui nos próximos, faço ponto sobre ponto. Cheguei no intervalinho, 2 pontos altos e 2 correntinhas. Pulo o primeiro de base, entro aqui no próximo e ponto sobre ponto. Cheguei aqui no finalzinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro, vou aqui no de base, no segundo, né, da base aqui, e faço ponto sobre ponto. Cheguei aqui no intervalinho, coloco mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, e aqui, como eu já tô vendo aqui a finalização da carreira, então eu sei que esse daqui não é para mim fazer, que é o que eu expliquei do outro lado. Já está saindo aqui da direção. É só quando a gente inicia a curva, aí a gente pega aqui a direção. A hora de sair, a gente só tem que tomar cuidado para não fazer 6 hélices, aí fica errado, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 hélices. Já coloquei aqui 2 correntinhas, então é só a gente fechar aqui, ó, em cima com baixíssimo. Pronto, fiz o ponto baixíssimo. Lembra que a gente tem que caminhar? Então, eu entro aqui, ó, na cabeça do próximo ponto, puxo o fio pra frente, passo de uma vez. Ó, entrou, pegou, puxa tudo. Isso aqui é o baixíssimo. Cheguei aqui, ó, já no espaço, ó, a hora que eu vou entrar, já entra aqui dentro. Então, aqui eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas. E coloco mais 2 pontos altos. Então, aqui a gente já iniciou a nossa próxima carreirinha. E vai ficando assim, ó. Agora, meninas, aqui a gente já tem um norte. É só essa carreira aqui que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, né? Porque foi aqui onde que a gente fez o início das hélices. Agora as hélices já estão prontas. Agora é só a gente, ó, crescer o nosso tapete do tamanho que a gente quiser, né? Mas aqui eu vou estar fazendo com vocês. Depois eu vou estar falando para vocês, né, quantas carreiras que eu vou estar fazendo aqui nesse tapete pra gente iniciar o bico, tá bom? Então, vamos fazer mais uma. A base aqui a gente já iniciou nosso espiralzinho, tá? E bora lá. Temos aqui já o bloquinho com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Até a gente chegar ali no último espacinho antes do espiral, tá? Aqui, ó. Nesse último espacinho aqui, antes de começar o espiralzinho. 3, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Ai, o barbante tá meio ruim ali embaixo, ali. Eu tenho que ficar puxando ele toda hora. 2 correntinhas. 3 pontos altos. 2 correntinhas. Cheguei aqui no último espacinho, coloco 3 pontos altos. Que agora eu já tô vendo aqui que já começa a minha hélice já. 2 correntinhas. Lacei a agulha, ó. A gente fez, cheguei aqui na hélice, ó. Tá vendo que aqui tem mais pontos, né?
Então, a gente fez aqui as 3 correntinhas nesse último intervalo, coloquei 3 correntinhas, 3 pontos altos. Fiz aqui 3 pontos altos nesse último intervalinho, coloquei aqui 2 correntinhas. Lacei aqui o fiozinho na agulha, a gente vai pular o primeiro e entra no segundo, igual anteriormente. Sempre pula o primeiro. E aí, a gente vem fazendo ponto sobre ponto. Terminei os pontos sobre ponto, aqui no intervalinho, 2 pontos altos. Voltei, meninas, não sei se vocês pegaram aqui a entradinha da curva aqui da hélice, porque bem na hora aí o celular parou, estavam ligando aí, travou tudo. Mas eu vou continuar, e aí eu explico aqui nesse outro lado pra vocês, e depois eu também faço a próxima carreirinha aqui com vocês, tá? Então, aqui eu já estou na hélice, coloquei 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto aqui de base e entro no segundo, e ponto alto sobre ponto alto. Aqui no intervalo, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro, venho aqui no segundo, ponto alto, eita que escapuliu. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no intervalinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro, venho aqui no segundo, ponto alto sobre ponto alto. Tá enroscando esse fio lá embaixo. Aí, aqui no intervalinho, 2 pontos altos, tá bom? Já consigo ver também, porque agora, como tá crescendo a hélice, então a gente já consegue ver onde tem mais ponto e menos ponto. Então, aqui eu já consigo ver que já acabou as hélices, tá? Já tem um bloquinho de 3. 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Então, 2 correntinhas, ao invés de eu pular o primeiro e já entrar aqui, aqui não é hélice, eu venho aqui no próximo espaço. E coloco aqui um bloquinho também com 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2, mais um aqui. 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. E agora, deixa eu ver se a gente já vai entrar na... Ainda não, ainda tem mais um espacinho. Ó, falta um aqui pra gente entrar nas hélices. Então, 2 correntinhas e vamos fazer mais um bloquinho aqui. 3 pontos altos. Pronto, agora a gente já consegue ver que a hélice tá começando aqui. Então, a gente vem e coloca 2 correntinhas, laço o fio aqui na agulha, pulo o primeiro aqui de base, primeiro ponto alto, vou no segundo e coloco ponto sobre ponto, tá? Igual a gente fez ali na outra lado ali da curva ali, daqui, da lateral. Fiz ponto sobre ponto, cheguei aqui no intervalinho, coloco quantos? Vamos ver se vocês já lembram. 2 pontos altos, ó. Vai ficando assim, né? Olha que lindo. Maravilhoso. Ainda não dá pra ver tanto, né? Conforme ele vai crescendo, a gente consegue ver melhor o espiral. Coloquei 2 pontos altos, então agora é 2 correntinhas. Pulei aqui o primeiro ponto de base e agora tô colocando ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no intervalinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Pulei o primeiro de base, ponto alto sobre ponto alto. E agora, aqui no intervalinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Pulei o primeiro de base, vou aqui no segundo. Ponto alto sobre ponto alto. Nossa hélice sempre será dessa forma, tá, gente? E 2 correntinhas aqui no intervalo. Ou 2 pontos altos aqui no intervalo. Fiz 2 correntinhas. Então, ó, lembrando como que é a nossa hélice. Pulo o primeiro de base, vou no segundo e faço ponto alto. Todos eles vai ser pontos altos, tá? Um sobre o outro. Até você chegar aqui
no espacinho. Chegou no espacinho? 2 pontos altos. 2 correntinhas e aqui no nosso caso a gente fechou mais uma carreirinha com ponto baixíssimo. Olha só, gente, ficou assim, tá? Se for pra base, eu faria mais um, né? Mais uma carreira, né? Porque ficaria um tamanho bom pra base, pra começar a distribuir cores, né? Mas se você quiser também deixar aqui a florzinha e 3 carreirinhas que nem tá aqui, vai ficar mais ou menos nesse tamanho. Depende do fio que você vai usar, da sua tensão de ponto, depende da agulha, tudo isso altera, tá, gente? Então, deixa eu fechar aqui o negócio. Então, agora a gente fechou aqui. Eu vou fazer mais essa última carreira com vocês, para vocês verem que agora é só a sequência, não vai alterar em nada. Na próxima, eu já venho já fazendo com vocês já o início do nosso bico, tá? Aí eu vou falar quantas que eu fiz, tudo certinho. Mas vamos fazer mais uma juntas? Então, a gente fechou aqui com ponto baixíssimo. Tem sempre que caminhar. Toda vez que vocês fecharem aqui, ó, chegou aqui, fechou o hélice, lembra que tem que vir parar nesse outro buraquinho. Conforme vocês forem subir nas carreiras, sempre tem que caminhar para chegar até aqui. Fechei a próxima, caminho para chegar aqui. Fechei sempre, tá? Porque se a gente faz o ponto aqui, a gente atrapalha o hélice que vem vindo, tá? Por isso que a gente não inicia, poderia pegar aqui, ó, entrar aqui e fazer um ponto como se equivalesse a esse daqui, só que aí me atrapalha no gráfico da hélice que tá acontecendo. Então, nessa peça, nesse trabalho, nós caminhamos até chegar aqui no próximo espacinho. Vamos lá. Introduz a agulha, puxo de uma vez. Chama-se ponto baixíssimo. Vem aqui na cabeça do outro, introduz a agulha, laço lá atrás e puxo de uma vez. Outro ponto baixíssimo. E aqui, um ponto baixo. Pego aqui e trago pra frente aqui com o fio laçado. Uma correntinha, 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos. Já fiz o primeiro bloquinho, então a gente vai seguir fazendo até nesse espacinho aqui, ó, bem no pezinho da hélice, tá? Sempre vai ser o que agora? Os bloquinhos com 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas de intervalo. Cheguei aqui bem no pezinho, ó, vai começar a minha hélice. Coloquei 2 correntinhas, lacei, pulo o primeiro, entro no segundo do mesmo jeitinho, gente, pra vocês verem que não altera nada, tá? A única coisa que tá alterando é porque tá acontecendo o aumento, né, de cada carreira, então as hélices vão ficando maiores aqui, né, os pontos sobre pontos. Que nem aqui, ó, lacei aqui, pulei o primeiro, entrei. Aí eu vou fazendo ponto sobre ponto, ó. O que tiver de ponto aqui na base, eu vou colocar ponto alto sobre ele. Então, isso aqui vai aumentando. Nós começamos com um pouquinho e aos poucos ele vai crescendo e a gente vai colocando ponto sobre ponto. Chegou no intervalo, 2 pontos altos. Vocês não entenderam, gente, alguma coisa, porque assim, é mais agora no comecinho mesmo, tá? Mais no início agora que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, mas dá pra fazer porque ele é fácil. Pra gente iniciar as hélices. Depois que as hélices estiverem prontas, que nem agora aqui já estão, aí, nega, é só dar sequência. É a mesma coisa, só vai ficar se repetindo. É a mesma coisa até a gente chegar o tamanho que quiser pra iniciar o bico, tá? Mas fora isso, não muda em nada. Então, se você não entendeu alguma coisa que eu falei até agora, né? Que é o início, é o comecinho ali onde que a gente tem que fazer, né, os primeiros pontinhos ali da hélice. Se você se perdeu em alguma parte, não entendeu, pode deixar aí, tá? Nos comentários que eu venho pra explicar melhor pra você, tá bom? Então, aqui a gente já saiu das hélices.
nós já estamos aqui nos bloquinhos com 3 pontos altos e 2 correntinhas de intervalo. E vamos entrar agora na próxima hélice, né? Deixa eu fazer só esse último bloquinho aqui. Ah, essa linha ali embaixo já tá toda hora tá travando, não quer rodar. Apesar que eu tenho um negócio ali de rodar. Mas quem disse que eu uso? Ai, eu acho que eu vou ter que colocar ele ali pra girar melhor, porque tá me travando. E o que eu tenho é é o giratório, sabe? De mesa. Então, ele gira. A base, eu acho que, às vezes, pode ser que me ajude, né? Porque tá travando um pouquinho, não sei o que tá acontecendo. Já entramos aqui na hélice, nega. Aí, amor, fizemos até aqui, ó, no pezinho da hélice. Colocamos 2 correntinhas. Pulei o primeiro ponto da hélice de baixo e aqui já no segundo ponto sobre ponto. Cheguei aqui no intervalinho, 2 pontos altos e agora 2 correntinhas. Vamos pular o primeiro e fazer a mesma coisa que eu já tinha mostrado e ensinado para vocês, tá? Ponto sobre ponto. Aqui dentro do intervalinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo o primeiro, entro no segundo. Olha eu lutando com essa barbante, com esse fio. E vamos colocar aqui ponto sobre ponto. Chegamos no intervalo, 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo primeiro. Escapa não, não escapa não. E aí a gente vem colocando aqui ponto sobre ponto. E 2 pontos aqui no intervalo. 2 correntinhas, vamos pular o primeiro de base, entrar no segundo. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no intervalinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas. Vamos fechar aqui em cima com um ponto baixíssimo. Então, pra base, eu acho que assim tá bom, viu? Deixa eu pegar um aqui pra você entender. Ó, esse aqui é o mesmo modelo que nós estamos fazendo, tá? Foi até esse daqui que, na verdade, eu mostrei e as meninas falaram, eu quero. Então, por isso que eu tô trazendo a videoaula. O que eu digo como base? Base é essa parte aqui que tá no cru, tá? Então, aqui no ateliê, eu tenho várias bases prontas dessa daqui. Não só nesse modelo espiral, né? Em outros modelos também, mas base é tipo assim, é o início de um trabalho para depois você só adiantar. Um exemplo. Aqui é base de flor, né? Aqui é uma base... Ó, tá vendo a alteração que dá no tamanho da florzinha? Porque muda a multicola. Aqui é outra espessura de multicola, aqui é outra tensão do dia, enfim. Mas o que eu quero dizer é isso. Isso aqui é uma base de flor, essa aqui já é uma base de um tapete, aí pode ter base de passadeira, é sempre o que a gente já deixa adiantado, tá? Isso aí que é base que a gente fala, tá bom? Pra quem ainda não sabe e tal. Eu acho que esse tamanho estaria ótimo, que é o quê? A florzinha, vamos imaginar aqui a florzinha, uma carreira na folhinha e 1, 2, 3, 4 no cru, entendeu? Que é mais ou menos isso aqui que eu fiz, ó. Isso, ó. A florzinha, a folhinha, 1, 2, 3, 4 no cru. Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Essa parte que tá no cru, a gente fala como base, tá bom? Então, vamos... Deixa eu já aproveitar que estamos aqui. Dar sequência. Eu quero um tapete mais ou menos dessa medida. Esse daqui, meninas, ai, não lembro, eu anotei, nem sei pra que banda. Se eu não me engano, ele tá com 60 e pouco. Ai, não vou lembrar, medi ele ontem. Mas, enfim, tá um tapete bom.
vamos ver quantas carreiras que a gente vai subir nesse daqui para ter mais ou menos um tamanho igual a esse, tá? Aproximado. Depende da tensão de ponto, depende da espessura do fio e da sua agulha, amor. Então, a gente não se prenda a um tamanho, tá? Você vai fazendo o seu e você vai tendo noção do tamanho que fica o seu. Então, suponhamos que a gente já fez aqui a base, então nós vamos subir, contando aqui do amarelo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras para depois a gente começar o bico. Então, é isso aí que a gente vai fazer agora. Subir 6 carreirinhas aqui. Só que eu não vou subir junto com vocês. Eu encontro vocês aqui já pra gente começar o bico, tá? Vou só fazer aqui com vocês o quê? A gente precisa caminhar. Não esqueçam, tá? Parou aqui, vem com ponto baixíssimo até chegar aqui. Chegou aqui no intervalinho, um ponto baixo. E agora... Eita, que me enroscou, foi lá embaixo agora. E agora a gente coloca aqui 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tá? Então, já subi aqui mais um bloquinho e nós vamos subir 6 carreiras, fora essa daqui, tá, amores? Para vocês não se perderem. Deixa eu já até passar o total aqui, mais ou menos. Ó. Aqui, como são 2 lados, a gente conta só metade, tá? Porque essa outra metade equivale para esse lado do tapete. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos subir mais 6, então, vamos fazer 12 carreirinhas pra gente iniciar o bico, tá? Se você fizer 10 e achar que já tá bom, então para. Se você quer um pouquinho maior, achou que 12 ainda não tá bom para começar o bico, cresce mais um pouquinho. Vai ser sempre a mesma coisa, tá bom? Sempre a mesma coisa que vai acontecer aqui nos espirais e aqui nos bloquinhos com 3 pontos altos. Não vai alterar em nada, tá? Se você achar, eu fiz 10, eu já acho que já tá bom porque ainda tem o bico. Olha o tamanho do bico para esse tapete que a gente vai fazer, ó. São 1, 2, 3 carreiras a mais, tá? 3 carreirinhas, vai dar mais ou menos de cada lado do tapete. Então, se você achar que 10 já tá bom, você para no 10. Eu vou fazer 12, que eu quero mais ou menos que fique desse tamanho. Mais o bico, tá bom? Como nós já temos 6, vou subir mais 6, é o que nós tínhamos falado inicialmente. Então, eu espero vocês até já. Quando eu terminar de fazer, a gente volta aqui com essas 6 carreirinhas que faltam. Meninas, voltando aqui com vocês, então eu já acabei aqui, ó, já fiz aqui as 6 carreirinhas, né? Coloquei aqui, ó, um marcadorzinho, só pra você não se perder, né? Caso aí, onde que nós estávamos. Nós tínhamos feito até aqui, ó, e eu subi esse último bloquinho, tá? Então, daqui pra cá, eu fiz mais 6 carreirinhas, tá bom? Então, se você quiser fazer que nem o meu aqui, uma cor só, uma cor única, serão 12 carreiras, tá? Pra gente começar agora a fazer a carreira de ponto fechado pro bico, tá bom? Lembrando que como que a gente conta? A gente conta aqui, ó, desse comecinho, aonde tem a florzinha aqui, ó, um pra cada lado, uma grudadinha em cima da outra, tá? Uma na base da outra. Então, a gente vai contar a partir da metade dela pra cima, tá bom? Um exemplo aqui, ó, daqui pra cá. A gente não conta a florzinha inteira, tá bom? Porque aqui já faz parte desse lado do tapete. Então, a partir daqui, o total serão 12 carreirinhas, dependendo do fio, dependendo da sua tensão de pontos, desculpa, e também da sua agulha. Para vocês terem uma noção aí, quanto que tá dando mais ou menos aqui, quanto que tá ficando esse meu tapetinho sem o bico, tá? Sem o bico, tá dando 53 por 35. 53 por 35 aproximadamente. E agora a gente vai fazer
a parte do bico, que é essa parte aqui, ó, onde eu começo a fazer a carreira de ponto cheio, né? Aqui nesse daqui mesmo eu dei uma brincadinha, como se fosse a terrinha, ó, não sei se dá pra vocês verem aqui como que tá. Coloquei aqui acho que é o bege dourado esse aqui, tem um pouquinho assim de castanho pro marrom, aí fiz ele aqui na carreira de ponto cheio, coloquei um verde musgo e a florzinha no amarelo. Então ficou assim como se fosse a terra, a folha e a florzinha, né? Quis brincar um pouquinho. Então agora nós vamos fazer essas últimas 3 carreiras que faltam já para fechar o nosso tapete, tá bom? E agora vai ser ponto cheio. Então como que nós vamos fazer essa carreira de ponto cheio? Aqui onde que a gente parou, dessa vez nós não vamos precisar caminhar com ponto baixíssimo, tá bom? Se você achar que seu tapete ficou pequeno, quer aumentar um pouquinho mais, então agora você tem que continuar com ponto baixíssimo até chegar aqui, para você continuar quantas voltas você ainda pretende dar. Como aqui nós vamos encerrar, então nós vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas, aqui mesmo onde que a gente parou. Laço, venho aqui do ladinho e coloco um ponto alto. Aqui no próximo ponto, um ponto alto. Aqui nesse intervalinho, nós vamos colocar 2 pontos altos. Essa carreira não vai ter correntinhas, é toda em ponto alto, ponto fechado, tá? Venho aqui no primeiro ponto, um ponto alto. No ponto do meio, um ponto alto. E aqui no último, um ponto alto. Cheguei de novo aqui no intervalo, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, intervalo, 2 pontos altos aqui dentro. Opa, escapuliu aqui, pera já. Eita! Ponto sobre ponto aqui. E aqui no intervalo, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto. E aqui no intervalinho, 2 pontos altos. Nós já estamos chegando aqui onde vai começar nossas hélices, né? Então, vou iniciar aqui um pedaço junto com vocês e vocês já vão entender como que a gente faz toda essa carreira, tá? É bem simples, é só ponto alto. Então, aqui no espacinho, a gente vai colocar 2 pontos altos. Chegamos aqui na primeira hélice. Então, aqui na primeira hélice, a gente já começa aqui, ó, no primeiro pontinho dela. E vamos colocar ponto sobre ponto. Tá? Toda essa carreira vai ser assim. Ponto sobre ponto, a gente não vai pular o ponto de base, como a gente estava pulando antes. Nós não vamos colocar correntinhas. E todo intervalinho, todo espacinho que a gente parar na carreira de baixo, com um exemplo aqui, ó. Estamos acabando aqui, então já vai vir o espacinho, né? Aqui, ó. Pronto, fiz o último ponto. Aqui dentro do espacinho, 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, já laço e já continuo com ponto alto. Eita, enroscou. Continuo com ponto alto aqui, já do ladinho, no primeiro pontinho, tá? Essa carreira, como eu já falei, é uma carreira de ponto alto cheio. Ó, vai ficar assim, ó. Aqui nos bloquinhos de 3 pontos altos, nós vamos colocar ponto sobre ponto, 3 pontos altos em cima deles também. Chegou aqui nos intervalinhos, a gente coloca 2 pontos altos, tá? Mesma coisinha. Vamos fazendo sempre assim, ó. Aqui na hélice, ponto sobre ponto igual. Chegou aqui no finalzinho, 2 pontos altos aqui também nesse espacinho.
Só que aí, sem correntinha, sem nada, a gente já começa aqui no primeiro, encher. Então, nós vamos dar essa volta total até chegar aqui, tá bom? Lembra que não tem correntinha, nós não vamos pular nenhum ponto de base. Todos os espacinhos vagos serão com 2 pontos altos dentro. E onde tem ponta, vai ser ponto sobre ponto. Tanto na hélice, quanto aqui nos bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, eu vou dar aqui a volta aqui e a gente vem para fechar juntos essa carreira. Chegamos aqui, já dei a volta toda aqui no ponto fechado, né? No ponto alto aqui. Então, ficou aqui já a nossa carreirinha só pra gente fazer o fechamento. Então, a gente vem na 1, 2, terceira correntinha e vamos colocar aqui um ponto baixíssimo. Pronto, a gente fechou a nossa carreira aqui de ponto cheio, né? De ponto alto aqui. E agora, nós iremos fazer a preparação para o nosso bico. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer 2 adaptações, que é o quê? Conforme a gente veio agora fazendo aqui a volta no ponto cheio, na próxima carreira vai ficar sobrando 2 pontos altos. Então, esses 2 pontos altos que vai sobrar na próxima carreira será essa adaptação que eu tô falando aqui, tá? Então, a gente vai só fazer uma adaptaçãozinha pra gente distribuir esses 2 pontos altos, mas é super simples, super fácil, tá bom? Bora lá! Fechamos aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, agora, nós vamos subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Laçamos a agulha, vamos voltar aqui no mesmo lugar e colocar um ponto alto. Uma correntinha, laçamos a agulha e no mesmo lugar, vamos colocar 2 pontos... Opa, deixa eu voltar aqui. 2 pontos altos, tá? Então, vai ficar assim, ó, um lequezinho, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá bom? Vamos laçar a agulha, olhar aqui, ó, no pontinho de base, vamos pular 1, 2, no terceiro, a gente vai colocar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vai ser outro lequezinho, só que agora só com um ponto alto, tipo um Vzinho. Vamos laçar o fio aqui na agulha, pular 1, 2, entra no terceiro. E aqui nós vamos colocar 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, que vai ser o nosso lequezinho igual esse primeiro. Laça a agulha, pula 2 de base. Aqui no terceiro nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laça a agulha, pula 2 de base, entra aqui no terceiro e vamos colocar o lequezinho com 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Laça a agulha, ixi, acho que caiu algum coco ali no terreno do vizinho. Laça a agulha, pulo 2 de base, entra aqui no terceiro e vamos fazer um Vzinho com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda assim, tá bom? Deu para vocês entenderem? Um lequezinho com 2 pontos altos, separados por uma correntinha, todos no mesmo ponto de base. Sem correntinha aqui em cima, tá, gente? A não ser dentro dos Vzinhos aqui, ó, do lequezinho e do Vzinho, aí tem uma correntinha. Mas para mim fazer o próximo, ó, que nem eu tô aqui, eu não dou correntinha para fazer o próximo, tá? Não vem aqui e faço uma correntinha, não. Eu só laço a agulha, pulo 1, 2, entro no terceiro e já faço já o próximo lequezinho, que esse daqui, no caso, é com 2 pontos altos. Uma correntinha entre ele, venho no mesmo lugar e mais 2 pontos altos. Laço a agulha sem correntinha, 1, 2, entro aqui no terceiro e faço um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto. Então, as correntinhas, elas vão acontecer só aqui dentro, tá bom?
para fazer um e o outro, aqui não tem correntinha. A gente já laça e já vem direto e faz o próximo. Deu para entender? Então, vai ser sempre assim. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Laço a agulha, pulo 2, venho no terceiro. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá? Só que aí, quando a gente chegar aqui, pra gente fechar essa carreirinha, a gente vai colocar a adaptação, né, que eu tinha falado, os 2 pontinhos a gente vai distribuir aqui, tá bom? Então, você pode fazer até a gente chegar mais ou menos aqui, ó, nessa última hélice, tá? Pode vir fazendo mais ou menos até aqui, que aí quando chegar aqui, eu vou voltar com vocês. Aqui vai ser a mesma sequência toda a carreira, só para aqui pra gente distribuir os 2 pontinhos, tá? Lembrando, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulo 2 pontos de base, aqui no terceiro, laço a agulha e já coloco um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, vamos dar a volta e eu volto com vocês mais ou menos até aqui, só pra gente distribuir os 2 pontinhos, tá? Olha só como que já tá ficando o nosso tapete, maravilhoso. Então, eu fiz até aqui, ó, no primeiro pontinho dessa hélice aqui, tá? Entrei aqui no primeiro pontinho e coloquei o lequezinho com 2 pontos altos. Então, agora aqui a gente vai fazer aquela adaptação que eu tinha falado pra vocês, tá? Vamos aqui, ó, laçar o fio na agulha. 1, 2, era pra gente entrar aqui no terceiro, nós vamos entrar no quarto, tá? Então, aqui no quarto eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço a agulha, 1, 2, aqui no terceiro, como a gente estava fazendo, a gente vai fazer o lequezinho com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, aqui a gente já adaptou um ponto. Agora, aqui de novo, nós vamos adaptar o próximo ponto, tá? Laço aqui o fiozinho na agulha, 1, 2, era para entrar aqui no terceiro, vou entrar no quarto. E vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, aqui e aqui, nós adaptamos para caber os pontos, né, que tava sobrando. Então, agora aqui, ó, já fizemos aqui uma, 2 e já chegou aqui no primeiro leque. Então, do jeito que a gente tá aqui sem laçar, a gente vem aqui, conta 1, 2, 3 correntinhas, entra na terceira e faz um ponto baixíssimo. Então, essa carreira também, né, praticamente de lequezinhos, né, a gente já fechou, lembrando de fazer as adaptações aqui para acomodar os 2 pontinhos que ficaram sobrando. Então, agora é a nossa última carreirinha. Bebe água aí, amor. A nossa última carreirinha, que já é o bico com picô, tá bom? Você não sabe fazer picô ainda, amor? Ou já sabe? Ó, do jeito que a gente parou aqui, a gente vem aqui no próximo pontinho e caminha com um ponto baixíssimo. E vem aqui no meio, naquela correntinha que tem no meio do lequezinho, e entra com a agulha, né? Introduz a agulha e puxa aqui, ó, um pontinho pra frente, faz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou subir com mais 2 correntinhas. Então, aqui dentro desse lequezinho, eu já tenho como se fosse o meu primeiro ponto alto. Um ponto baixo, 2 correntinhas. Eu vou segurar aqui, ó. Segura com a ponta dos seus 2 dedos aí, ó. Nessa segunda correntinha. E nós vamos subir mais 3. 1, 2, 3 correntinhas. Não solta aqui embaixo, tá, gente? Ó, não solta aqui nessa marcação. Por quê? Porque agora que a gente subiu com 3 correntinhas, a gente volta aqui no meio, entra nessa correntinha que tava nosso dedo marcando. E aqui a gente faz um ponto baixo. Então, a gente fez um picôzinho aqui em cima. Laço aqui
o fio e faço um ponto alto. Deixa eu apertar esse fio aqui, gente, que a luz ali tá piscando. Tá dando mau contato, não sei. Fizemos aqui um ponto alto com picô e agora mais um ponto alto. Agora que eu já tenho um ponto alto, eu vou fazer 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas. Aqui, no pezinho do ponto alto, eu vou pegar essas 2 alcinhas. Vai ficar assim, ó. 3 alcinhas na agulha, tá? Venho aqui, puxo o fio, passo essas 2 alcinhas aqui de baixo e faço um ponto baixo. Então, fiz mais um picôzinho. Laço o fio, venho aqui dentro, tudo dentro aqui desse lequezinho, tá? E faço mais um ponto alto. Cortou aqui, gente, o pedacinho que eu tava ensinando vocês a fazer, mas vamos fazer aqui novamente juntas esse próximo lequezinho. Então, a gente vem aqui, ó. Aqui tem um ponto baixo, né? Mas eu vou explicar quando a gente acabar esse daqui. Entra aqui dentro e vamos fazer um ponto alto. É a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui no início, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Pega as 2 alcinhas aqui, ó, no pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Aqui dentro de cada leque, gente, nós vamos colocar 4 pontos altos, todos eles com o picôzinho em cima. Fiz o segundo picô. De novo, um ponto alto e 3 correntinhas. Volto aqui na cabeça do ponto alto, pego as 2 alcinhas e já faço um ponto baixo. Laço, faço um ponto alto, 3 correntinhas. Volto aqui, pego as 2 alcinhas aqui no pezinho aqui para começar as correntinhas, que é na cabeça do ponto alto, puxo o fio para frente e faço outro picô, né? Um ponto baixo já fechando o picô. Já tenho aqui meus 4 picô, 1, 2, 3, 4. O último vai ser só um ponto alto sem picô. Venho aqui, ó, nesse próximo lequezinho aqui, que é de uma correntinha, introduzo e já faço um ponto baixo, tá? Que é o que tá acontecendo aqui, ó, para fechar. Então, eu laço, já venho dentro do lequezinho com 2 pontos altos e a gente vai fazer de novo como se fosse essa florzinha com picô. Um ponto alto, 3 correntinhas. Pego aqui as 2 alcinhas aqui embaixo no pezinho e faço um ponto baixo, fechando o picô. 3 correntinhas e fecho o picô. Então, aqui eu já tenho 2, ponto alto, 3 correntinhas. Volto aqui no pezinho, pego as 2 alcinhas e faço um ponto baixo, fechando o picô. Um ponto alto, 3 correntinhas. Volto aqui no pezinho, pego as 2 alcinhas, venho aqui atrás, puxo o fio pra frente e faço um ponto baixo. Laço o fio e vou fazer um ponto alto. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4 picô. Então, esse último ponto alto é sem picô. Entro aqui dentro e já faço um ponto baixo. Laço o fio e vou pro próximo. Então, meninas, essa carreira vai ser toda assim, tá? Dentro aqui do lequezinho com 2 pontos altos, nós vamos colocar sempre 4 pontos altos, todos eles com picô. Aí, o último ponto alto, que vai ser o quinto, é sem o picô, tá? Sempre vai ser 4 com picô, mais um pra gente fechar e ir pro lado com o ponto baixo, tá? Deixa eu ver quantos que eu fiz aqui, deixa eu fechar esse último picô. 1, 2, 3, 4. Venho aqui dentro, coloco mais um ponto alto sem picô, venho aqui pro lado e fecho com ponto baixo. E assim, nós vamos fazendo. Sempre confere, tá? Porque às vezes a gente pode fazer 5 picôzinhos, às vezes a gente faz 3. Então, para ficar um padrão, né? Vamos sempre fazer com 4. Venho nesse lequezinho aqui que só tem um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. A gente entra nele e faz o ponto baixo. E a gente já vem pro próximo lequezinho com 2 pontos altos, fazendo os nossos picô. Então, a gente vai dar a volta aqui no tapete, fazendo
essa florzinha do mesmo jeito. E eu venho fechar aqui com vocês, tá bom, meus amores? Meninas, cheguei aqui no final, ó, junto com vocês. Então, nós fizemos aqui a última florzinha, né? Os picô e vamos fechar junto. Aqui no meio tem um lequezinho pra gente colocar o último ponto baixo. Pronto. E agora aqui, ó, no pezinho do picô, aqui na segunda correntinha, a gente entra e faz um baixíssimo. E agora a gente já pode cortar o nosso fio, né? Se você tá fazendo igual eu, com cor única, então, somente agora que a gente vai cortar o nosso fio. Puxei o fiozinho aqui pra trás, pra depois fazer o arremate. Só que eu acho que eu não vou fazer o arremate com vocês, não. Meninas, olha que lindo! E que fácil, né? Então, se você tem a sua etiquetinha, a sua marquinha, agora é hora de você aplicar ela, né? Escolhe um lugar aí. Ó, eu não vou aplicar, tá? Não vou colocar. Mas se eu fosse colocar, talvez eu colocaria aqui. Ou talvez aqui. Tá? São ideias aí, não sei. Acho que aqui tá tão bonitinho, né? Enfim, vou deixar aqui porque eu não vou colocar, tá? É só uma ideia que agora é hora de você colocar. Vamos ver, então, quanto que tá aqui o nosso tapete, gente, finalizado? Quanto que tá dando aqui? Gente, ó, tá dando 63, né? Vamos deixar 63 porque ainda tem a blocagem. Tá dando 64, mas vamos deixar 63 por 46. 63 por 46. Deixa eu anotar aqui no cantinho mod que eu não esqueci. 63 por 40 e quanto? 46? Acho que é isso, deixa eu ver. 63 por 46. Tamanho bom. Maravilhoso o tamanho. Se vocês quiserem, que nem eu falei, quer aumentar, deixar o tapete um pouquinho maior, não faz ainda a carreira de ponto alto, né? A carreira cheia e continua aumentando, tá? Ou se vocês querem fazer ele para ser um tapetinho menor, lavabo, ao invés de fazer as 12, faz umas 9, 10, tá? Carreirinha, para começar o bico. Gente, olha que maravilha esse tapete. Se você quer desse tapete, né, não sabe como fazer a passadeira, é simples, menina. Aqui, meus amores, vocês lembram que nós começamos com 35 correntinhas. Então, eu tenho 35 correntinhas, só que eu queria fazer a passadeira desse modelo. Então, nós vamos pegar 35 aproximadamente vezes 3. Então, vai dar ali 105 correntinhas iniciais, tá? Você pode fazer ali com 105, 115. Lembrando que aqui, ó, é sempre de 5 em 5. Então, 3 pontos altos e 2 correntinhas vai formar aqui 5. Então, 5, 10, 15, 20, de 5 em 5, tá bom, meninas? Por isso que aí dá pra vocês colocarem aí 105, 115 correntinhas aí para vocês fazerem a passadeira desse modelo. Eu acho que eu não vou estar trazendo aqui a videoaula da passadeira, porque como eu já estou explicando, dá para vocês fazerem aqui o aumento, porque as hélices vai acontecer da mesma forma, tanto no tapete quanto na passadeira. O que vai alterar é só essa parte aqui, ó, dos bloquinhos. Então, é só aumentar aqui, tá bom? Vamos para a pesagem? Quanto que tá dando essa lindeza aqui? Já deixei a balancinha aqui do lado. 242, ó, não sei se dá para vocês verem. 242 gramas. Oscilou, 41, 43, 42. 242 gramas aqui, gente, maravilhoso. No nosso tapetinho aqui, espiral modelinho Sil, tá? Aqui no ateliê ele é conhecido como o tapete Sil, né? O espiralzinho Sil, tá? Mas eu vou deixar aí pra vocês na descrição o tapete espiral Sil, né? Conhecido aqui no ateliê Debbie Arteira. Então, meus amores, se você gostou da nossa videoaula, curte, compartilha, comenta. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Você vai me ajudar muito, tá bom?
Um beijão da Debbie Arteira. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e façam, viu, meus amores? Faça muito aí o tapetinho espiral cio, que, ó, vende demais. Como eu mostrei também pra vocês, ó, dá pra brincar com as cores, tá? Eu acho que eu tenho outro aqui, ó. Dá pra brincar bastante, lindonas. É o mesmo modelinho. A diferença aqui não, que tá a mesma florzinha que eu mostrei pra vocês inicialmente. Aqui, ó, já tá em outra florzinha, que é a de lacinhos, né? Então, aqui eu tive que fazer o encaixe aqui pra dar as 5 hélices, viu? Mas dá pra vocês fazerem com várias cores, várias combinações, ou fazer assim, cor única também, que fica maravilhoso. Gente, então é isso daí. Faça bastante, compartilha, deixa aí no comentário o que você achou da videoaula, se você gostou, se você entendeu. Eu espero que sim, né? E se por acaso ficou alguma dúvida, por favor, coloca aí que eu vou tentar ajudar a esclarecer vocês. Mais uma vez, um beijão e fiquem todas com Deus. Tchau, tchau!